Você já parou para pensar qual o grande motivo de você não conseguir criar um simples vídeo falando com as pessoas? O grande motivo de você não conseguir falar em público? Para vocês terem ideia, aproximadamente um quarto das respostas quando eu solto a minha caixinha de pergunta, a pergunta é sempre a mesma. Como eu consigo falar nos meus posts? Como eu consigo falar aqui no Instagram? Tenho muita vergonha. Isso me levou a essa reflexão. O que eu ganhei enquanto eu fui introspectivo? Na verdade, eu nem ganhava, nem perdia muita coisa. Só que isso me tornava uma pessoa medíocre, mediano. Eu não me expunha nem a metade das coisas que eu me proponho a fazer hoje. Tinha vergonha, tinha medo, limitações que me prendiam a ficar sempre naquela mesmice. E foi somente quando eu tive a necessidade de falar, né, de expor as minhas ideias, que eu vim entender o quanto eu tinha perdido sendo introspectivo. Normalmente, o que eu costumava pensar era o seguinte, que eu tinha muito medo da crítica, do que as pessoas poderiam falar se eu colocasse minha cara a tapa, se eu tivesse exposto as minhas ideias, como elas iriam receber aquela informação. Bom, e o pior de tudo é que depois eu fui perceber que eu tinha medo de receber um feedback negativo das pessoas mais medíocres possíveis, as mais medianas. Aquelas que normalmente não teriam coragem de fazer, aquelas que não tomariam essa atitude. E eu queria te passar um dos grandes motivos da gente não falar em público, que às vezes fica lá no nosso subconsciente. Tenho certeza que alguma vez você, quando era pequeno, fez uma birra lá, querendo chamar a atenção da sua mãe, falando alto, brigando, querendo expor a sua ideia, né? O que você queria falar, sei lá, com um choro, ou com um grito. A sua mãe chegou pra você e falou assim: Menino, tá todo mundo olhando, para de gritar, olha que coisa feia, olha a vergonha que você tá fazendo eu passar, olha a vergonha que você tá passando. Isso acabou te bloqueando. Não que ela tenha feito isso por mal, mas você não estava no momento de receber aquilo. Às vezes um estímulo de te fazer falar naquela hora, de fazer você debater com ela, poderia ter te ajudado muito nesse momento. Mas agora só resta a gente tratar desse assunto e tentar melhorar. E isso também não vai te ajudar em nada você ser introspectivo. Você pode ter certeza. E às vezes você está numa mesmice aí, não consegue sair do lugar. E você expor a sua ideia pode trazer alguma coisa diferente para você, da mesma forma que trouxe para mim. Bem, eu listei aqui algumas formas de você poder melhorar isso. As coisas que funcionaram bem para mim. A primeira delas foi leia bastante. Não só leia, mas leia em voz alta. Ali você vai começar a ter a primeira experiência de falar em público. Mesmo que você esteja falando dentro do banheiro ou no seu quarto, você vai ter uma experiência legal, você vai ouvir a sua voz. Entende? Muitas pessoas não sabem nem como é o tom certo da voz delas para falar em público, para expor alguma ideia. Apresente ideias. É isso mesmo, quando você estiver no meio de uma discussão, apresente a sua ideia. Não uma discussão tola que vai levar a vias de fato e tal. Não, uma discussão sobre um posicionamento, alguma ideologia, algo do tipo, alguma crença que você tenha. Apresente as suas ideias. Isso pode te ajudar bastante. Me ajudou no caso, né? Por isso que eu estou propondo essa ideia para você. Apresente a sua ideia. Conte histórias. Essa é uma parte que eu gosto bastante, me fascina demais. Eu amo contar histórias. E até mesmo na central de ajuda do Instagram, ele informa pra gente que uma das formas de você reter mais atenção, de você ter mais atenção do seu público, é contando histórias. As pessoas adoram ouvir histórias. Pode ser um grande diferencial e pode trazer muito engajamento para sua rede social. E a última delas, a constância. Se você for constante em praticamente tudo na vida, você vai se aperfeiçoar. E não é diferente na fala. Quanto mais você fizer, mais próximo da perfeição você vai estar. Eu costumo dizer que o feito é sempre melhor do que o perfeito. É só você não se prender nessa ideia de eu tenho que ser perfeito para não receber crítica. E pode ficar tranquilo, as pessoas adoram naturalidade na hora de consumir os conteúdos. O próprio Aristóteles dizia: não fale para as pessoas, fale com as pessoas. Dialogue com aquele que é o seu público-alvo de forma simples, para que ele possa te entender e possa assimilar melhor a informação que você quer passar. Espero que isso faça mudança na vida de vocês. E se o seu grande problema
for aparecer nos vídeos, foi exatamente o que eu fiz nesse vídeo. Eu mostrei para você uma forma de apresentar suas ideias sem precisar aparecer. Só ficou a minha voz aqui de fundo na narração e eu coloquei esse vídeo animado como se fosse eu que estivesse desenhando. É exatamente essa a solução que eu trago para os meus clientes. A criação de conteúdo. Espero ter ajudado. Sucesso para vocês. Valeu!